Se preocupe em conhecer Deus. Nesse vídeo eu quero falar justamente desse tema. Se for para você se preocupar em alguma coisa, se preocupe em conhecer Deus. Se você for parar para analisar, geralmente nós gastamos o nosso tempo e nos preocupamos com coisas tão fúteis. Às vezes passamos dias pensando, preocupados com algo que não resulta em nada na nossa vida. E esse tempo que você perde, que eu perco, meu irmão, minha irmã, é um tempo muito precioso. É um tempo que nós deveríamos aproveitá-lo de maneira melhor. A Bíblia vai dizer que nós devemos remir os nossos dias, remir o nosso tempo, porque os dias são maus. O que é remir? A palavra remir significa salvar, aproveitar da melhor maneira. Então o apóstolo Paulo, ele estava ensinando que nós deveríamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Eu quero ler um texto com você e, junto deste texto, fazer uma reflexão da palavra de Deus, a fim de que você venha entender que você só deve ter uma preocupação na sua vida: buscar ao Senhor, compreender o Senhor, conhecer o Senhor. A partir do momento que essa for a sua única preocupação, e não significa que eu estou falando aqui que é para você ser irresponsável com as suas obrigações do dia a dia, como pai, como mãe, como funcionário, funcionária, como filho. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que essas preocupações, elas devem ser rasas na nossa vida. Elas não devem ser a prioridade na nossa vida. Nós não podemos deixar que essas coisas dominem a nossa vida. Você não pode deixar que essas preocupações do dia a dia dominem em sua vida. E, quando nós olhamos aqui para o texto de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, vai dizer assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, preste muita atenção, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha a afirmação de Deus, servo e serva do Senhor. Eu sou o Senhor, que faço beneficência. O que é beneficência? É fazer o bem. O que é um ato beneficente? Por exemplo, você doa um agasalho para o asilo, para uma instituição de caridade. Você está dando um benefício para aquela instituição sem que aquela instituição ou aquela outra pessoa te deva alguma coisa. Então você faz aquilo por bondade, por amor, por misericórdia. E Deus, ele está dizendo aqui na sua palavra que ele é o Deus que faz beneficência. Então Deus está dizendo, olha, sem que você me deva nada, sem que você me peça nada, eu já sou um Deus que derrama da minha graça, da minha misericórdia e das minhas bênçãos sobre a sua vida. Então, sem que você saiba, o Senhor, ele já usa de beneficência para contigo, porque ele é o Deus que traz beneficência, não somente sobre a vida dos justos, mas também sobre a vida dos injustos. Por exemplo, hoje, aqui onde moro, está chovendo. Uma chuva calma, tranquila, abençoada. Uma chuva muito boa. Isso é bênção de Deus. Alguém está sendo beneficiado com isso. Alguém que fez uma plantação, alguém que tem algum negócio que depende da chuva, está sendo beneficiado com isso. As árvores estão sendo beneficiadas com isso. Os animais do campo estão sendo beneficiados com isso, porque talvez lhes faltam água. E Deus está trazendo a providência. Então, esse Deus é um Deus que traz benefício. Este Deus é um Deus que nos abençoa o tempo todo, sem que nós venhamos perceber. E é por isso que Jeremias, usado pelo Senhor, ele traz essa declaração: assim diz o Senhor, não se glorie sobre sabedoria, sobre força humana, sobre riquezas. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas, elas gastam as suas energias, elas gastam as suas forças, elas gastam o seu tempo projetando, sonhando, correndo atrás de riquezas. E eu não me refiro apenas ao rico.
Eu não me refiro apenas à pessoa que já tem muito dinheiro. Eu me refiro também até mesmo ao pobre, que muitas vezes as pessoas literalmente transformam a busca pelas riquezas no seu Deus. E as pessoas gastam o seu tempo. E as pessoas lutam. E as pessoas discutem. E as pessoas até mesmo traem o seu próximo, enganam o seu próximo, a fim de adquirir riquezas rápidos. Porque eles buscam isso, eles amam isso e eles se gloriam nisso. Nós vamos ver no capítulo 9 de Jeremias que Deus ele vai dizer da seguinte forma. Ele vai dizer que este povo, essa geração de judeus, era uma geração que mentia. Era uma geração cheia de malícia. Era uma geração que se prostituía. Era uma geração idólatra. Era uma geração que usava de engano e de usura para com o seu próximo. O que é usura? Usura é a exploração do próximo. Ou seja, os homens daquele tempo, os judeus, a fim de buscarem riquezas rápidas para si, o que é que eles faziam? Eles exploravam o seu próximo. E Deus olha para todas essas coisas e Deus se entristece com isso. E Deus se ira com a atitude e com os pecados desses homens. E por que eles agiam desta forma? O porquê que eles agiam desta maneira? Porque eles queriam ser ricos. Eles queriam ser prósperos. Eles buscavam a riqueza. Eles amavam a riqueza. E Deus, ele traz na sua palavra, por meio do profeta Jeremias, a seguinte afirmação: não se glorie o rico na sua riqueza. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que não apenas em uma passagem, não apenas em duas passagens, mas em várias e várias passagens bíblicas, nós vamos ver o Senhor alertando o seu povo, o Senhor corrigindo o seu povo, o Senhor dirigindo o seu povo a não confiar nas riquezas, a não depositar o seu coração na incerteza das riquezas. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 12, ele conta a parábola do rico insensato. Esse rico insensato, ele tinha uma fazenda, e essa fazenda teve uma boa colheita. Quem dá esta boa colheita ao homem? É o Senhor. E quando este homem colhe da sua colheita, e ele vê que a sua colheita é boa, ele tem uma ideia, ele tem um projeto, mas nesse projeto não está incluído Deus. Ele é um homem orgulhoso, ele é um homem materialista. E o que ele pensa? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou derribar este celeiro, eu vou construir celeiros maiores, no plural, ou seja, não vai ser somente um celeiro, vão ser mais do que um celeiro. E aí eu vou ter uma colheita mais abundante ainda. E aí, com essa colheita mais abundante ainda, eu vou depositar, vou fazer um depósito, e aí, quando eu tiver com este grande depósito, eu vou dizer à minha alma: alma, come, bebe e folga. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor brada do céu e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens reservado, para quem será? E nós vamos ver que Jesus conclui aquela parábola, meu irmão, minha irmã, dizendo assim, que a vida de um homem não se consiste nos bens que possui. E talvez a tua preocupação é o material. Você está preocupada com o material. Você está preocupado com o dinheiro. Você está preocupado em ganhar mais. E você gasta o seu tempo atrás dessas coisas. Você busca essas coisas e muitas vezes você deixa a sua família de lado. Você deixa os seus filhos, seu esposo, sua esposa. Você deixa os seus pais. Você deixa a igreja, deixa as coisas de Deus para correr atrás dessas coisas. Porque você quer ganhar mais. Você quer faturar mais. E quanto mais você ganha, quanto mais você fatura, você quer mais, mais e mais e mais. Só dando um exemplo, você ganhava 1.000. Aí você quis ganhar 1.500, você alcançou os 1.500, só que agora você quer 2.000. Aí você alcançou os 2.000, agora você quer 4.000. E você percebe que isto é algo que você não consegue sustentar. Você nunca está satisfeito e você sempre quer mais. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele considera a ganância, ele considera a avareza como idolatria. Porque você você deixa de servir o Deus Santo para servir as coisas materiais. Agora não é você que possui as coisas, são as coisas que te possuem. Agora não é você que administra as coisas, são as coisas que administram a sua vida e você está dominado, perdido, cego.
1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso contente. E talvez você pergunte para mim, irmão, quer dizer que eu tenho que me contentar em ser pobre? Quer dizer que eu não posso conquistar nada, eu não posso ter nada? Não, muito pelo contrário. Não é isso que eu estou falando aqui. Essa não é a mensagem que Deus quer entregar para você. O que Deus quer falar para você é que isso não deve ser a prioridade na tua vida. Todo o seu tempo, toda a sua vida não pode estar voltada para essas coisas. Há outras áreas da tua vida que você precisa cuidar. Há outras coisas na tua vida que você precisa fazer. Por isso que Deus diz, não se glorie o rico na sua riqueza. Não se preocupe com isso. Nós vamos ver também que Deus ele fala a respeito da sabedoria. Ele vai dizer que o homem, irmão, irmã, ele não deve se gloriar nisso. Ele não deve se apoiar na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, porque era isso que esses homens de Judá faziam. Eles entendiam que eles eram muito inteligentes, que eles eram muito intelectuais. Eles confiavam na sua própria mentalidade e se esqueciam da palavra de Deus, não consultava o Senhor, não consultava a palavra de Deus, andava segundo os seus próprios desígnios, andavam segundo os seus próprios projetos, sendo que a palavra de Deus ela vai dizer que o coração do homem traça planos, mas é o Senhor quem endireita os seus passos. Então, Deus está dizendo para você também por meio desta palavra, olha, não confie na tua inteligência. Não confie no teu plano. Lá na carta de Tiago, Tiago ele vai dar a descrição de alguém que diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos a outra cidade, vamos ficar por um tempo nesta outra cidade, lá nós iremos negociar, lá nós iremos ganhar dinheiro, iremos fazer tudo isso e aí nós voltaremos. E aí o que é Tiago, qual a afirmação que Tiago traz na palavra de Deus? Que nós não podemos fazer nada sem dizer se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, porque do Senhor pertence todas as coisas. Do Senhor, o Senhor ele controla todas as coisas, ele controla o tempo, ele controla o sol, ele controla a chuva, ele controla as aves que estão no céu, os animais que estão no campo, ele controla até mesmo o mar que eu e você respiramos. E às vezes nós queremos nos apoiar na nossa própria sabedoria e nos sentimos mais inteligentes do que Deus. E Deus hoje está dizendo para você por meio dessa palavra, não confie nessas coisas. Não se apoie na sua própria inteligência. Não te estribes no teu próprio entendimento. Está lá em Provérbios, capítulo 3. E é por isso que ele dizia para os sábios daquele tempo, não se gloriem, não se orgulhem da sabedoria de vocês, porque a sabedoria de vocês não passa de nada. A sabedoria de vocês é uma sabedoria enganosa. A sabedoria de vocês é uma sabedoria que conduz ao pecado, que conduz à morte. Esta é a sabedoria de vocês. E por último ele vai dizer, não se glorie o forte na sua força. Essa força não se refere apenas à força física de um homem, mas se refere também à influência que um homem tem, a capacidade de negociar que um homem tem. É uma força no sentido de influência, no sentido de domínio. E Deus estava dizendo, olha, não te glories da tua posição. Não te glories da tua influência. Talvez só porque você é amigo de homens que se consideram importantes, você se apoia neles. Você se orgulha disso. Você se orgulha da sua posição. Você se orgulha do seu cargo. E você diz, eu tenho poder. Eu faço isso, eu faço aquilo, e não há ninguém que me pare. Mas Deus, por meio dessa palavra, Ele manda dizer para você, não se orgulhe disso. Porque você só está neste lugar porque Deus te colocou aí. Não foi assim com Pilatos? Quando Pilatos olha para Jesus e ele diz, olha, eu tenho poder para te prender. Eu tenho poder para te soltar. Jesus olha para ele e diz, você não teria poder algum sobre mim, se do alto não tivesse lhe sido dado. Ou seja, Pilatos, você só está aí porque o meu papai permitiu. Você só está aí porque o Deus dos céus permitiu, Pilatos. Se ele quiser assoprar com o sopro da sua boca, te aniquilar agora, Pilatos, ele te aniquila, ele te mata. Ele faz o que ele quer. Mas no entendimento de Pilatos, Pilatos
tinha poder, tinha influência e fazia o que queria, e não havia um Deus sobre ele. Ele se esqueceu que havia um Deus nos céus. Não foi assim com Nabucodonosor, onde Deus faz ele pastar? E é por isso que Deus fala, olha, não se glorie nessas coisas. Não se apoie nessas coisas. Vamos ver que Jeremias menciona 3 coisas que os homens amam e buscam, que é riquezas, sabedoria e também a questão da influência, a questão do poder. E aí Deus ele vem com uma contra-argumentação, minha irmã, meu irmão, que é, se você tiver uma preocupação, se você tiver desejo de buscar uma coisa, se preocupe em buscar isso. A minha presença, em me entender, em me conhecer, em conhecer os meus atributos, em conhecer a minha glória. Gaste o seu tempo, ocupe o seu tempo em me buscar, em me conhecer. Porque quando você passar a me buscar, quando a sua preocupação maior for buscar a minha pessoa, buscar a minha presença, você vai entender que no Senhor habita toda a riqueza. Se você quer riquezas, no Senhor habita toda a riqueza. Em Romanos 11:33, Paulo vai dizer, ó quão profundidade de riquezas. Em Ageu 2:8 e 9, não me recordo bem, vai dizer, meu é o ouro e minha é a prata. Em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi está orando, ele diz, Senhor, a ti pertence todas as riquezas. 1 Samuel 2, 5 e 6 vai dizer, o Senhor é quem enriquece e quem empobrece. Salmo 24, versículo 1 vai dizer, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos os habitantes da terra, todos os moradores da terra, pertencem ao Senhor. Então, se você quer riquezas, as riquezas estão no Senhor. Quando você busca Deus, você encontra a verdadeira riqueza. Ele é a verdadeira riqueza que o homem pode encontrar. É por isso que ele diz para uma das 7 igrejas da Ásia, ele vai afirmar que esta igreja era uma igreja que vivia na pobreza, mas na verdade essa igreja era uma igreja rica. E a igreja que se achava rica, que era a igreja de Laodiceia, na verdade era uma igreja pobre. Então quem busca as riquezas da terra, na verdade são pobres. Mas quem busca as riquezas dos céus, na verdade são ricos. Nós vamos ver que o Senhor também, ele fala para o sábio não se gloriar na sua sabedoria. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor é a nossa sabedoria. Que no Senhor está o nosso verdadeiro entendimento, conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a verdadeira sabedoria. Nós encontramos a verdadeira direção para as nossas vidas, porque nele está a fonte de toda sabedoria. Nós vamos ver que a palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 17, vai dizer que não é para o homem confiar no homem e fazer do seu braço a sua própria força. E nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor é a nossa força. Que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Então, se você quer buscar a força, se você quer ser influente ou ter influência, não busque influência com os homens. Busque ser influente diante de Deus. Porque quando você é influente diante de Deus, entenda, quando você é influente diante de Deus, todas as coisas que estão ao teu redor contribuem em teu favor. Olha aqui que o anjo Gabriel diz para Daniel. Daniel, homem muito amado. Daniel, ele era amado nos céus. Sabe por que Daniel era amado nos céus? Porque ele não era influente com os homens, ele era influente com Deus. Nós vamos ver Moisés falando face a face com Deus, ao ponto de Deus fazer uma afirmação para Moisés, e Moisés contra-argumentar e interceder por Israel, e Deus ouvir Moisés. Deus é maravilhoso. Então, se você quer riquezas, busque ao Senhor. Talvez materiais no sentido que você vai ter um carro novo, uma casa nova, mas a certeza
de que o Deus que é dono de todas as coisas, ele trará provisão para a sua vida, ele vai trabalhar, ele vai orquestrar, ele vai administrar as coisas de uma maneira que não lhe faltará nada. De uma maneira que não lhe faltará nada, porque ele é Senhor de todas as coisas. Se você quer entendimento, busque ao Senhor. Busque orientação na sua palavra, conheça a Deus. Gaste o seu tempo buscando a Deus. E como você pode conhecer a Deus? Como você pode ter mais conhecimento de Deus? Passando mais tempo com Deus. Como é que você conhece uma pessoa? Às vezes você começa num trabalho novo, já aconteceu isso comigo várias vezes, talvez vai acontecer com você, e no primeiro dia você não conhece nada daquela pessoa, mas conforme o tempo vai passando, você vai fazendo amizade com aquela pessoa, e aí você conhece a respeito da família dela, aí ela conta pra você se ela tem marido, esposa, filhos, aí você passa a saber onde ela mora, aí você vai conhecendo o jeito dela, os defeitos dela, as qualidades dela. Então você conhece uma pessoa passando tempo com essa pessoa. E como você conhece Deus? Você conhece Deus quando você passa tempo com Deus. Quando você fica com Deus. E como é que você fica com Deus? Orando, adorando, lendo a palavra. A palavra de Deus traz a revelação da vontade de Deus. A oração é comunhão, é ponte para nós acessarmos a presença de Deus. A adoração, a Bíblia diz que o Senhor está entronizado nos louvores. Então, a partir do momento que eu busco a Deus e que eu ando na presença de Deus, eu passo a conhecê-lo. E Ele vai revelando, porque não é eu que descubro Deus, é Ele que revela-se para mim. A palavra de Deus diz isso, que Ele quis se revelar aos pequeninos. Então, não importa o que eu faça, não importa a estratégia que eu use, é Deus quem se revela. E aí Deus começa a se revelar. Deus começa a criar circunstâncias na sua vida onde, ainda que você não ouça a sua voz, ainda que você não o veja com esses olhos carnais, você começa a ver a mão de Deus. Você começa a ver Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo, Deus orquestrando situações, Deus tirando você de lugares e movendo você para outros lugares. E pode ser que num momento você não tenha entendimento, mas aí depois você vê que tudo aquilo é a mão de Deus, é o agir de Deus, é o fazer de Deus, é o operar de Deus. Vamos gastar tempo com coisas materiais? É nisso que você quer gastar a sua vida? Você tem certeza que essa deve ser a maior preocupação da tua vida? Não, de maneira alguma. Essa não pode ser a sua maior preocupação. Essas preocupações, lance tudo isso no Senhor. Lance tudo isso no Senhor e se preocupe em fazer isso, em conhecer a Deus, em entender a Deus, entender que Ele é um Deus de beneficência. Ele traz beneficência aos seus santos servos. E a partir do momento que você tiver isso como prioridade na tua vida e como preocupação da tua vida, você vai ver a manifestação da mão poderosa do Senhor sobre ti. Então, quando você acordar de manhã, você faz a seguinte oração simples. Senhor, revela mais um pouquinho da tua glória na minha vida. Se mostra a mim, Senhor. Te revela a mim no teu cuidado, no teu trato, no teu amor, na tua providência, porque eu creio em ti. Então essa é a palavra de hoje, a palavra de reflexão. Busque o Senhor. Se preocupe em buscar a Deus, em ser amigo dele, porque este Deus, ele é fiel. Fique com essa palavra em nome de Jesus.